Fala galera, na aula de hoje nós vamos falar sobre razão e proporção, ok? Nós vamos ver conceitos iniciais a respeito desses dois assuntos que se unem, ok? Tem relação direta um com o outro. Nós vamos começar falando pela razão, beleza? Qual é o conceito de razão? A gente vai ver que o conceito é muito simples, olha só. A nossa razão é a divisão entre dois números com a seguinte regra: eu devo obedecer à ordem em que esses números aparecem, certo? Isso é muito simples, é muito fácil de compreender. Olha só, em relação à razão, nós vamos considerar, por exemplo, esses dois números como A e B, beleza? Eu tenho A e B. Esse A gente sabe que ele é o numerador, mas aqui, além de numerador, nós vamos chamar ele também de antecedente. Esse B, que é a parte de baixo da fração, ele é o denominador, também conhecido aqui como consequente, beleza? Então, falou de razão, numerador é antecedente, denominador é consequente, ok? Então, veja bem, eu tenho como exemplo calcular a razão entre os números dados, letra A, letra B, letra C. Olha só, isso é muito simples. Como é que eu calculo a razão? É só transformar isso aqui, olha, numa fração, beleza? Então eu vou ter, olha só, eu tenho aqui uma fração. O primeiro número que aparece, ele é o meu numerador. E o segundo número que aparece, ele é o meu denominador. Aqui já está prontinho, porque esses números, eles são primos entre si, não tem divisor comum, não tem como simplificar essa fração. Se tivesse como simplificar, aí eu teria que fazer a simplificação. A letra B também é muito simples, ó. É uma fração. Primeiro número é o numerador, o segundo é o meu denominador. Letra C, muito fácil também. Quem é o numerador? É o 10. Quem é o denominador ou consequente? É o número 6, beleza? Agora, detalhe. Nessa questão da letra C, vejam que o número 10 e o número 6, eles não são números primos, são números compostos. Significa que eles têm divisores, ok? E eu preciso simplificar essa fração o máximo possível. O que é simplificar? É fazer divisões aqui, ó, no numerador e no denominador pelo mesmo número, de modo a tornar essa fração mais simples, até ela chegar nesse nível aqui, ó, da letra A e letra B. Ela tem que ser fração, ela tem que virar, né, uma fração irredutível. Aí eu posso fazer assim, ó, eu posso ir fazendo aos poucos, encontrando os divisores, por exemplo, 10 e 6 é par, eu sei que eles se dividem por 2. Ó. Então eu posso começar assim, vou dividir todo mundo por 2. Lembrando que essa simplificação, ela só serve e só deve ser feita se eu achar o mesmo número para dividir aqui todo mundo, ok? Por exemplo, eu achei o 10 divide por 5 e o 6 divide por 3. Aí não serve. Tem que ser o mesmo número, viu? Ok? 10 dividido por 2 é 5. E 6 dividido por 2 é 3. Beleza, tá feito. Então, veja bem. Eu tenho duas maneiras de representar a minha razão. Eu tenho a forma decimal e a forma percentual. Eu vou explicar aqui para vocês. A forma decimal, primeiro eu preciso saber o que é isso aqui. Ó. O que significa ser decimal? Decimal é todo número que contém vírgula, ok? Todo número que contém vírgula, ele é um número decimal. Então, significa dizer que se eu tiver uma razão, por exemplo, vou representar aqui, ó, como exemplo, a razão de 2 para 4. Como é que fica? Primeiro eu vou transformar isso aqui numa razão, né? Que é a divisão dos meus valores, obedecendo a ordem. Então, aqui é 2 sobre 4. Isso aqui é uma razão, sim, porque é uma divisão. Só que eu quero é a representação decimal. Então, isso aqui ó, tem que virar um número decimal. Como é que vira decimal? Eu preciso dividir numerador por denominador, ok? Tem que fazer a divisãozinha, ok? A gente pode fazer aqui, ó, divisão da chave. 2 dividido para 4. 2 não divide para 4, eu acrescento 0, 0 e vírgula aqui. Ó. 20 para 4 dá
5, beleza? 5 vezes 4, 20, resto é 0. Então, essa divisão de 2 para 4 é 0,5. Esse resultado aqui, ó, é a forma decimal, é a representação da razão na forma decimal, ok? É a divisão dos valores, beleza? Depois eu tenho a forma percentual. O que é isso? Eu preciso saber o que significa isso, ó. O que significa percentual? Percentual é a mesma coisa de porcentagem, beleza? Então a gente já lembrou, né? Porcentagem, você vai lembrar desse símbolo e automaticamente você vai lembrar desse valor. A porcentagem está relacionada ao 100, que representa o todo, um objeto na sua totalidade, beleza? Para fazer isso, eu dependo da forma decimal. Então, por exemplo, eu vou usar o mesmo valor aqui, ó. O mesmo exemplo. O exemplo de 2 para 4. Primeiro passo seria repetir tudo que eu fiz aqui na decimal, ó. Vou montar a minha razão, 2 sobre 4. Depois, eu preciso fazer a divisão, que já está feita aqui, ó, é 0,5. Após isso, vou fazer o percentual. Eu vou transformar esse valor 0,5 em porcentagem. Para fazer isso, eu vou usar este fator aqui, ó. Eu preciso multiplicar o resultado que deu aqui, o resultado da divisão, eu multiplico por 100. Então, a minha forma percentual, vou botar aqui, ó, forma percentual vai ser igual a 0,5 vezes 100. E aí, a gente só precisa saber multiplicar número decimal na base 10. Quando eu multiplico na base 10, eu trabalho apenas com vírgula. Na multiplicação, a vírgula vai andar nessa direção, ó. Na multiplicação, a vírgula vai para a direita, para esse lado. E essa vírgula, ela vai andar casas decimais de acordo com a quantidade de zeros que eu tenho aqui, ó. Beleza? Se aqui tem 2 zeros, ó, tem 2 zeros, a vírgula deve pular 2 casas nessa direção. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho 0,5 e essa vírgula precisa dar 2 pulos nessa direção aqui, ó. Se ela sair daqui e pular para cá, eu estou eliminando um zero aqui, ó. Beleza? Porém, ainda falta eliminar mais um zero. Então, a vírgula teria que dar outro pulo. Porém, a vírgula não pode dar pulo vazio. Eu preciso ter número. Quando eu não tiver número, que é este caso aqui, ó, não tem número, eu sempre vou preencher com zero e faço a vírgula pular, ó. Então, a vírgula está aqui. Reescrevendo esse resultado, eu vou ter 0, 5 e 0. E eu teria a vírgula aqui, ó. Beleza? Agora a gente vai depender de uma definição. 0 à esquerda não serve para nada, né? Todo mundo sabe, eu elimino. E a vírgula, ela só serve se ela estiver entre números. Não existe vírgula solta. Então, nesse caso aqui, a vírgula também não serve. O meu resultado vai ser quanto? 50. Então, aqui, olha só, eu tenho como resultado, forma percentual, é 50%. Beleza? Então, isso é a forma percentual. Dividir a razão e o resultado multiplicar por 100. Ok? É isso aí. Nós vamos falar agora sobre proporção. Qual é o conceito de proporção? É uma igualdade entre duas razões, ok? Quando eu tenho uma igualdade entre duas razões, eu tenho uma proporção. Então, nesse caso, a gente vai precisar ter 4 valores, olha só. Por exemplo, vou considerar A, B, C e D, ok? E vou formar uma proporção com essas 4 letras, ok? Vamos supor que cada letra assuma um número. A gente sabe que a razão, ela vai depender da ordem, ok? Uma razão é formada por 2 valores, então, olha, A e B é uma razão, C e D é outra razão. Então, eu vou montar aqui, ó, A está para B, aí vem a igualdade, C está para D. Isso aqui, olha só, é uma proporção. Por quê? Porque é uma igualdade entre duas razões. Isso aqui é a proporção.
E como é que eu resolvo? Como é que a gente resolve uma proporção? A proporção ela é resolvida fazendo uma multiplicação invertida, meio pelos extremos, beleza? É o que a gente vai fazer aqui agora. Então, primeiro eu vou fazer o cruzado aqui, ó, a multiplicação ela é cruzada, meio pelos extremos, e eu só sigo as linhas. A multiplica D e B multiplica C, beleza? Quando eu resolver isso aqui com números, se o primeiro membro aqui, olha, o lado esquerdo, o resultado for igual ao segundo membro, que é o lado direito, eu digo que a proporção é verdadeira. Se der valores diferentes, a proporção não é verdadeira e não é uma proporção, na verdade, ok? Então, aqui nós temos como exemplo, olha, eu tenho uma proporção aqui, eu quero saber se ela é verdadeira ou não, né? Então, olha só, primeiro nós vamos transformar esses números em proporção. Como é que eu vou fazer? Olha só, a proporção ela é uma igualdade, então eu começo assim, ó, ela é uma igualdade entre duas razões, beleza? E uma razão é formada por dois números, então os dois primeiros valores são uma razão, os dois últimos são outra razão. Quando você for montar aqui, olha, tem que obedecer a ordem em que eles estão aparecendo. O 2 é em primeiro, então 2 é numerador, e o 3 é denominador. Do lado direito, o 10 é numerador e o 15 é denominador. Próximo passo, eu vou multiplicar cruzado, meios pelos extremos. Olha só, nós vamos cruzar e fazer as multiplicações. Veja bem como é que fica. O 2 vai multiplicar o 15 e o 3 vai multiplicar o 10. Aí é só fazer a multiplicação. 2 vezes 15 é 30. 3 vezes 10 é 30. Então, aqui você percebe que a igualdade é verdadeira. Ó. 30 é igual a 30. Então, isso aqui, sim, é uma proporção, é verdadeiro, certo? A letra B eu vou fazer da mesma maneira. Veja bem, uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, aqui ó, eu monto as minhas razões. 4 está para 8, assim como 3 está para 9. Eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó, multiplicar cruzado, e eu posso também simplificar as minhas razões se eu quiser. Olha só como é que a gente vai fazer. Eu posso estar simplificando aqui, olha só, 4 e 8, eles dividem ao mesmo tempo por 4. Então, eu vou dividir aqui todo mundo por 4, ó. 4 dividido por 4 é 1, 8 dividido para 4 é 2. E do outro lado, 3 e 9 divide por 3, ó. Então, 3 dividido por 3 é 1, 9 dividido por 3 é 3. Eu vou ficar com este resultado aqui, ó. 1 sobre 2, que é igual a 1 sobre 3. Aí vem a pergunta, ó. Meio é igual a 1/3? Não. Então, isso aqui é falso, ó. Não é proporção, beleza? Uma outra parte desse assunto que nós vamos aprofundar no próximo vídeo é a regra de 3, ok? A regra de 3, que também é conhecida como a quarta proporcional, o que é isso? É um caso onde eu tenho 3 valores e preciso achar um quarto valor desconhecido, que seria esse caso aqui, olha. Na letra C que eu fiz aqui, eu estou representando o mesmo problema da letra B, mas aqui eu excluí o número 9, ó. No lugar do 9 eu coloquei um x, e eu quero saber qual é o valor desse x para que isso aqui seja uma proporção. Então, primeiro a gente vai montar aqui as nossas razões. Olha só, 4 está para 8, assim como 3 está para x. Beleza? Então, olha só, eu quero saber qual é o valor de x para que isso seja uma proporção. Então, primeiro passo, eu vou multiplicar cruzado. Então, eu tenho aqui, ó, desse lado, 4 multiplica x, e do outro lado, 8 multiplica 3. 4 multiplica x, que é igual a 8 vezes 3 é 24, beleza? Então, eu fiquei com isso, ó. Aí, olha só, eu quero aqui apenas o x, eu não quero esse 4. Então, a gente vai lembrar de um detalhe, ó. Para mim achar o valor do x, eu tenho que tirar essa multiplicação por 4, ó. Ok? Eu tenho que tirar. E eu só posso tirar uma coisa usando outra.
Operação inversa. O inverso de multiplicar é dividir. Então, veja bem, ó. Para me eliminar a multiplicação por 4, eu divido por 4. E do outro lado eu faço a mesma coisa, ó. 24 dividido por 4, né? 24 dividido por 4. Então aqui eu simplifico, vai sobrar x. E aqui 24 dividido por 4 é 6. Então x precisa ser igual a 6 para que isso aqui seja uma proporção. Ok? Beleza? Então é isso, pessoal. Esse é o nosso estudo sobre razão e proporção.